O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de suspender visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai que cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 90 dias. Essa decisão acaba de sair e foi obtida pelo nosso âncora da CNN Brasil, do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. O que acontece? Então, a gente está em julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai até depois da eleição, do primeiro turno da eleição. E por quê? A gente vai destrinchar aqui essa decisão, com todas as informações, mas por quê? Por conta da carta que Jair Bolsonaro escreveu de próprio punho e Flávio Bolsonaro pegou a carta, leu nesse fim de semana, neste sábado, com recados políticos para a militância e para o partido. Por conta dessa carta, o Supremo Tribunal Federal havia sido provocado neste fim de semana pelo deputado Lindbergh Farias, dizendo: horas, mas entre as medidas cautelares não estava uma decisão de Alexandre de Moraes que proibia Jair Bolsonaro de se manifestar, seja pelas próprias redes sociais ou por redes sociais de terceiros? E aí houve, então, diante desse questionamento, a gente traz essa informação e vamos chamar Matheus Teixeira para fazer essa análise em Breaking News já aqui no 360. Matheus Teixeira, simplesmente o ministro Alexandre de Moraes acaba de decidir que Flávio não pode visitar o pai Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pelos próximos 90 dias. Hoje é dia 13 de julho, agosto, setembro, outubro, até a eleição. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Exatamente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, além dos efeitos jurídicos, tem essa consequência política que, sim, daqui até o final da eleição, praticamente, o candidato de Jair Bolsonaro não terá acesso a ele, o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, desrespeitou medidas cautelares que ele havia imposto quando da decretação da prisão domiciliar, ou seja, atendeu um pedido da defesa naquele momento pela prisão domiciliar e, no entendimento do ministro, as medidas que ele havia imposto e que exigem o cumprimento para que ele continue na prisão domiciliar não foram cumpridas. Dito isto, o ministro afirma que esta não é a primeira vez. Ele diz que Flávio Bolsonaro é reincidente no descumprimento de medidas cautelares e lembra de uma manifestação, segundo o ministro publicou na decisão que a gente obteve agora, o nosso âncora Gustavo Uribe, que no ano passado, naquela manifestação, quando Flávio Bolsonaro entrou pelo telefone com Jair Bolsonaro, ele já havia descumprido uma medida cautelar e agora descumpre novamente. Por esse motivo que ele classifica Flávio Bolsonaro como reincidente, ou seja, houve uma quebra de medida e agora houve outra. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ficou patente na leitura da carta que houve o descumprimento porque uma das medidas não é apenas a proibição de Bolsonaro participar e estar nas redes sociais, mas também por meio de intermediários, e isso teria ocorrido. Ele leu uma carta por meio de um intermediário, segundo o ministro, intermediário este, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, com o apoio de Jair Bolsonaro. Portanto, mais uma derrota, mais um revés jurídico a Jair Bolsonaro e a família como um todo, e que tem, como eu disse no começo, essa consequência política. Lá no momento da definição dos palanques eleitorais, também houve esse problema, e agora, novamente, o pré-candidato Flávio Bolsonaro ainda tem que definir alguns palanques importantes, como o de Minas Gerais. Ele sempre deixa claro que é o pai que dá a palavra final sobre as principais tomadas de decisões políticas, e ele não terá agora acesso ao pai, Jair Bolsonaro, que está preso em prisão domiciliar, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que da outra vez determinou a prisão domiciliar por 90 dias. Desta vez ele afirmou que é temporária, mas não impôs um prazo. Portanto, ele está em casa, ali acompanhado de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, ex-primeira-dama da República, que vive o embate com Flávio Bolsonaro. Portanto, ainda tem mais esse componente nessa crise toda, e também um pano de fundo aí
dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Débora. E ainda dando sequência, Matheus Teixeira, fica com a gente, a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, repito, decisão que foi obtida pelo nosso âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe, que vem com esse breaking news abrindo o 360. Olha só, além da suspensão da autorização da visita do filho, senador Flávio Bolsonaro, ao pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar por 90 dias, o ministro também determinou o seguinte, que a defesa de Jair Bolsonaro, no prazo de 48 horas, manifeste-se sobre a possível desobediência de ordem judicial por parte de Jair Messias Bolsonaro, informando, inclusive, se o condenado tinha ciência da divulgação da carta nas redes sociais, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, pelo seu filho, né? Pelo seu filho Flávio Bolsonaro. O que isso significa? Já traz a Edilene Lopes aqui também, vamos ficar nós três conversando, porque eu quero debater com vocês. Olha só, no ponto 2 dessa determinação, de Alexandre de Moraes, dessa decisão que acaba de sair, ele fala o seguinte, defesa, explica sobre essa possível desobediência de ordem judicial. Isso significa que ainda está em aberto está em aberta a formação da decisão do ministro, da avaliação do juízo do ministro, se houve ou não descumprimento da medida cautelar. Isso, e fala o seguinte, e é para a defesa dizer, em 48 horas, defesa de Bolsonaro, desobedeceu ou não na sua avaliação? Traga os seus argumentos. E outra, o condenado Bolsonaro tinha ciência que o filho ia ler a carta? Só que, um pouco antes, na página 5, ainda nessa página 6, vem para cá, Edilene, deixa a Edilene aqui comigo e o Matheus Teixeira também. Enquanto isso, eu leio aqui. Tem uma parte na decisão, Edilene, que o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte... Por fim, em relação a Jair Bolsonaro, a afirmação de seu filho Flávio Nantes Bolsonaro, entre aspas, é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação. Por conta dessa frase, o ministro diz, sugere que o sentenciado, Jair Bolsonaro, tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais, o que configuraria igualmente desrespeito à medida cautelar a que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa. Então, é por esse motivo aqui que ele fala, olha... Se ele fala que o presidente tinha um grande recado para a nação, e a carta é endereçada ao povo brasileiro, isso mostra que provavelmente ele tinha ciência e vai ter que formar esse juiz, o Alexandre de Moraes, para saber... Ele vai formar esse juiz para saber se, de fato, Jair Messias Bolsonaro, descumpriu ou não as medidas cautelares. E por que isso é tão importante, Edilene Lopes? É tão importante porque... E se ele descumpriu? E se o ministro Alexandre de Moraes tiver a certeza, não for convencido pelos argumentos da defesa, de que ele descumpriu? O que pode acontecer? Edilene Lopes, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a toda a nossa audiência. Será que o ministro Alexandre de Moraes quer ser convencido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser retirado da prisão domiciliar? Ou isso causaria uma tensão política tão grande no Brasil que favoreceria Flávio Bolsonaro e o ministro está se omitindo de tomar uma decisão como essa? Essa é uma pergunta que também deve ser feita, Débora. Porque, embora a base do ex-presidente Jair Bolsonaro o tempo inteiro alegue perseguição, Jair Bolsonaro também testa os limites do Supremo Tribunal Federal. Depois que está usando tornozeleira eletrônica, ele já tentou violar a tornozeleira eletrônica, já apareceu em manifestação por chamada de vídeo com o filho, já retirou uma arma de casa que estaria registrada em nome dele sem poder, e dando publicidade a esse assunto, e agora escreve uma carta para ser lida nas redes sociais, sabendo que isso não pode acontecer. Não é testar os limites do Supremo Tribunal Federal? Até que ponto a base de Jair Bolsonaro deseja que ele permaneça em prisão domiciliar ou que ele seja transferido para
para o regime fechado e isso provoque algum impacto nas eleições. Essa é uma reflexão de estratégia política que nós também temos que fazer, porque cometer tantos erros estando sob condição do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário também é algo que não é comum. Quando Flávio Bolsonaro fez a leitura dessa carta, ele fez o chamamento para isso, ele sabia que esse tipo de repercussão poderia acontecer. E o que o Partido dos Trabalhadores pediu foi justamente a suspensão da prisão domiciliar, mas Alexandre de Moraes hesitou, ao invés de punir Jair Bolsonaro, pune Flávio Bolsonaro, ou seja, atrapalha a articulação política e ainda dá uma oportunidade para que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste, podendo defendê-lo. Será que a defesa vai responder que ele tinha ciência ou vai falar que ele não tinha e aí Alexandre de Moraes vai aceitar essa argumentação? Nós veremos no próximo passo quem está blefando e quem está jogando de verdade. Matheus Teixeira destaca uma informação muito importante dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a Flávio Bolsonaro. Matheus. Perfeito, Débora. Até desculpa aqui que eu estava olhando no computador enquanto a gente falava aqui para o nosso público, porque justamente a decisão saiu nesse momento e tem um trecho muito importante que pode abrir um novo flanco de desgaste e de preocupação jurídica para Flávio Bolsonaro. Além de não poder mais visitar o pai e, portanto, perder a interlocução com quem dá a palavra final, geralmente, nas grandes decisões do PL, do Partido Liberal, ele também afirma que essa carta que Flávio Bolsonaro leu, em que Jair Bolsonaro diz que ele é o candidato, também pode ficar configurado crime eleitoral. Por quê? Porque o crime eleitoral, a lei eleitoral, prevê que não pode haver pedido explícito de voto antes do período de campanha, que vai começar só no meio de agosto. Nesse período de pré-campanha, a legislação ela não discorre tanto sobre esse período, a jurisprudência oscila em relação a isso, mas uma coisa é fato: nesse período pode enaltecer as qualidades políticas de um candidato, mas não pode haver o pedido explícito de voto. Não pode haver, por exemplo, o pedido acompanhado do número que o eleitor vai ter que botar na urna. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, pode ter ficado configurado nessa situação, na leitura dessa carta, o delito eleitoral. A gente, inclusive, separou o trecho da decisão em que o ministro cita isso, porque ele é muito claro ao afirmar ali que Flávio Nantes Bolsonaro, promoção, pré-candidatura política com a divulgação do vídeo, que é o que a gente sabe, expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada, o que é vedado. E além dele fazer esse juízo de valor ali e fazer uma análise sob a luz da lei eleitoral, na leitura dessa carta, ele encaminha, no final da decisão, ele determina o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que a Procuradoria-Geral Eleitoral avalie se houve ou não o cometimento do crime eleitoral, que varia muito de acordo com a intensidade para saber qual seria a penalização, mas sim, é uma preocupação jurídica para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, não apenas a preocupação agora em relação ao cumprimento da prisão domiciliar por Bolsonaro, pelo respeito às medidas cautelares, mas também agora um novo flanco de desgaste que pode surgir neste momento em relação à questão eleitoral, porque, como eu disse, a jurisprudência ela oscila, pode haver o enaltecimento das qualidades, mas pedido explícito de voto é claramente contrário. Claro que depende muito da interpretação do texto, de como ele foi lido, de como ele foi colocado, mas não deixa de ser uma preocupação, porque o Ministério Público Eleitoral vai ter que dar uma resposta, pode dizer que não houve o crime eleitoral, mas pode dizer que houve, encaminhar algum pedido, uma representação para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal responsável por regulamentar toda eleição presidencial e, portanto, agora a gente vê o ministro Alexandre de Moraes abre mais uma possibilidade de preocupação e dor de cabeça para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Débora. São duas fontes de preocupação aqui. Uma é com relação ao cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele descumpriu ou não o Código Penal. O outro, Jussara, tem a ver com a campanha, porque vamos lembrar aqui, Jair Bolsonaro perdeu os direitos políticos e no Brasil quem perde direito político não pode fazer campanha. O presidente pediu voto ao filho, Flávio Bolsonaro. Então aqui tem um questionamento. E segundo, ele escreveu uma carta para o povo, não para o Flávio, né? Então é uma carta
aberta, não é uma conversa ali num grupo de WhatsApp ou com uma pessoa endereçada completamente. A campanha de Flávio Bolsonaro, você percebe, Jussara, conhece esses limites ou não? E como é que pretende reagir a isso? Oi, Thaís. Boa noite para você, Matheus e a todos que nos acompanham. Thaís, a campanha foi pega de surpresa nesta tarde com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir por 90 dias a visita de Flávio Bolsonaro ao pai, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma informação trazida aqui pelo âncora Gustavo Uribe. Imediatamente, quando o Uribe trouxe essa informação, já fui conversar ali com os interlocutores do Flávio, pessoas muito próximas, e inclusive eles ficaram sabendo por nós mesmo, quando nós falamos, saiu a notícia aqui na CNN. Bem, há uma surpresa de modo geral, mas logo depois, nos primeiros minutos, já vieram algumas avaliações, Thaís, de que é o seguinte, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela acaba reforçando um discurso da própria campanha de Flávio Bolsonaro de que há uma atuação parcial do ministro Alexandre de Moraes e volta a tensionar a direita com o Supremo Tribunal Federal. Algo que nos bastidores, um grupo próximo a Flávio Bolsonaro vinha pedindo para ele, olha, vamos deixar essa eleição sem tensionar. Mas o que eles falam é o seguinte, partiu do próprio Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que tensiona. Mais do que isso, dá um discurso para a própria campanha de que há uma perseguição. Então, eles vão explorar muito isso neste momento. E aí, Thaís, você fala, mas a pessoa, né, quem está preso, pode ou não pode se comunicar? Bem, a avaliação deles, na verdade, o que eles vão buscar essa comparação, muito para tentar simplificar todo esse trâmite, Thaís, é fazer a comparação do momento que o presidente Lula, na época ex-presidente, estava preso na sede da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na época, ainda nas eleições de 2018, Lula colocou o ex-ministro Fernando Haddad para disputar e Fernando Haddad não tinha nem a OAB na ocasião e aí ele refez a OAB dele para poder visitar e e visitar Lula como advogado. Porque eles falam o seguinte, olha, está claramente 2 pesos e 2 medidas. Claro que tem ali as diferenças dos dois casos. Lula já estava ali, não estava numa domiciliar, como está o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, mas o que eles falam é o seguinte, sim, eles vão usar esse discurso de que há uma interferência nesse jogo político na disputa eleitoral. Há ainda, Thaís, uma avaliação de que essa decisão de Moraes, e aí eles já captaram os advogados aqui do entorno, aqui de Brasília, que acompanham de perto todo esse processo, é que Moraes deu essa decisão de modo bastante irrefletido, digamos assim, não refletiu bem, sem medir as consequências políticas dessa decisão. O que eles falam também, de modo geral, é que atrapalha Flávio a partir do momento que vem uma decisão de que 90 dias sem visitar o pai. Por outro lado, volta, como disse o Matheus aqui, colocar o STF no olho do furacão da discussão política. Então, afasta o STF dessa visão de neutralidade. Há ainda, Thaís, uma outra avaliação de que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje, ela antecipa o que eles já vinham prevendo. A gente comentou isso, acho que na semana passada, aqui, ou no WW também, sobre uma percepção do entorno de Flávio Bolsonaro de que o STF deve tomar à frente algumas decisões que caberiam ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral. Então, há muitos desdobramentos. Essa decisão de hoje tem várias frentes que podem ser analisadas e a gente vai se debruçar sobre todas elas. A primeira é a questão do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar em 48 horas, se sabia ou não que a carta ia ser divulgada pelas redes sociais. Se houve ou não esse descumprimento do uso das redes sociais. A questão, eles também apontam uma lacuna. E se Flávio tivesse saído da casa do pai e as redes de televisão, todas as televisões tivessem gravado ele lendo a carta do pai? Seria ou não um descumprimento? Então, eles veem diversas lacunas para serem exploradas, além dessa questão da comparação com o presidente Lula. Bem, uma série de situações em relação à questão do próprio Tribunal Superior Eleitoral e, obviamente, eles vão explorar justamente o quanto o Supremo Tribunal Federal vai entrar nessa questão, vai tentar interferir, segundo eles, na disputa eleitoral deste ano.
E olha que Matheus Teixeira já tem bastidores sobre como é que está repercutindo lá no Supremo Tribunal Federal essa decisão de Alexandre de Moraes. Conta pra gente. A avaliação interna no Supremo é que houve um certo exagero do ministro Alexandre de Moraes, que a determinação do ministro que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, seja diretamente ou por intermédios de terceiros, abre uma série de interpretações possíveis, abre brecha para o cumprimento ou descumprimento a depender de quem está lendo e de como vai ser interpretada cada atitude. Por exemplo, a divulgação de cartas não é proibida. Poderia Flávio, portanto, divulgar a carta ali numa coletiva de imprensa e essa coletiva ser amplamente explorada por aliados nas redes sociais. A decisão não deixa claro esses limites e acaba abrindo margem para interpretações. Essa é a avaliação que a gente ouviu de dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive de pessoas próximas a Moraes que costumam respaldar as suas decisões. O ministro que proibiu, como a Débora bem colocou, o contato ali do filho, Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro por 90 dias por causa da divulgação de uma carta. A divulgação foi nas redes sociais, a determinação de que o Bolsonaro não pode utilizar as redes nem por intermédio de terceiros, mas dentro do Supremo, a avaliação, além do ponto de vista jurídico, a forma como o ministro impôs a proibição deixar margem para muitas interpretações, também há avaliação de que há um erro estratégico de Moraes e que a decisão que pode, com certeza, prejudicar de alguma maneira a campanha, pode também ter um efeito contrário, porque o discurso de que o Supremo persegue o bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro não deveria ser preso e vive essa guerra de narrativa aí de um lado ou de outro, essa decisão pode alimentar ainda mais e pode abrir justamente mais um flanco de críticas a Moraes no momento em que Jair Bolsonaro já está preso, não participará da eleição, tinha divulgado outras 2 cartas que nenhum problema foi apontado e agora essa gerou toda essa questão, a decisão que saiu hoje cedo, perto das 3 da tarde, na verdade, contra Flávio e contra Jair Bolsonaro. A avaliação no Supremo, portanto, é que houve um erro de estratégia, que não seria a melhor forma de dar essa decisão e que ela pode ter o efeito contrário e alimentar ainda mais a polarização e o discurso contra o STF perante a sociedade. Agora, Jussara, apesar desses protestos, dessas reclamações, tem integrante da equipe vendo que Flávio Bolsonaro pode ser favorecido, né, nessas eleições presidenciais com essa decisão. Como é que isso aconteceria? Juliana, tem uma questão que é o fortalecimento de discurso de Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo de que há uma perseguição contra o ex-presidente. Então, eles avaliam o seguinte, olha, vem uma nova medida, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, no sentido que é o seguinte, que vai silenciar Bolsonaro e qualquer participação política dele com essa decisão de proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Bem, tem um ponto aqui que a gente lembra que a carta de sábado, lida por Flávio Bolsonaro e assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, fala que Flávio é o porta-voz do pai. Então, o que eles veem é um cerceamento ali, um exagero, na verdade, de Alexandre de Moraes. Eles veem que há uma extrapolação desses limites que volta a colocar toda a discussão de uma eleição no campo político. Inclusive, Juliano, em torno de Flávio Bolsonaro, há algum tempo vinha falando, convencendo o Flávio, olha, evitem entrar em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, vamos fazer coisas diferentes do que fizemos nas eleições de 2022. E aí eles dizem o seguinte, vem essa decisão de Moraes que, na verdade, acaba reforçando esse discurso de enfrentamento, que o bolsonarismo vai partir para cima. E aí o próprio Flávio Bolsonaro, numa live que ele fez há pouco, ele disse o seguinte, que ele, ao deixar Bolsonaro incomunicável, ele criou um sentimento coletivo de injustiça. E aí, Juliana, é nisso que eles vão trabalhar. É isso que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro vai passar a explorar daqui por diante. E mais, fazendo uma comparação com o período em que que o presidente Lula, na época, como ex-presidente, estava preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, no âmbito da Lava Jato, e, na ocasião, na campanha de 2018, ele se manifestou diversas vezes, com seus advogados lendo cartas, com Fernando Haddad, o ex-ministro que na época foi
foi o candidato do Lula também se manifestando. E na época, o Fernando Haddad, inclusive, teve que pegar novamente a sua carteirinha da OAB para também ser subestabelecido como advogado e ter acesso livre ao presidente Lula, na ocasião, quando ele estava preso em Curitiba. A questão é que essa comparação vai ser explorada justamente para reforçar esse sentimento de injustiça que Flávio Bolsonaro citou há pouco. Doutor Rolo, basicamente, a decisão do Alexandre de Moraes lhe parece correta? Caio, me parece um pouco precipitada, porque a lei de execução penal permite a escrita de cartas, troca de correspondências. Na verdade, o Jair Bolsonaro, condenado, cumprindo pena, é um criminoso condenado, não tem sanção, não tem pena de silêncio, né? Ele não está submetido a nenhum regime de silêncio perpétuo ou junto com a pena, nada disso. Ele pode falar. Nesse caso, ele falou com o filho ou escreveu uma carta e essa carta foi lida. Então, me pareceu, em relação ao direito de visita, que também está previsto em lei, ele mesmo reconhece isso na decisão, me parece alguma coisa precipitada nesse momento. Se alguém cometeu crime porque descumpriu as medidas cautelares lá no regime de prisão domiciliar por causa da saúde do pai, foi o senador Flávio. E aí ele tem que ser processado, né? Investigado, denunciado, processado e depois julgado. Se vai ser absolvido ou não, a gente sabe disso lá na frente. Então, se alguém cometeu crime, foi o Flávio, não foi o Jair. E o Flávio, enquanto filho, continua tendo direito de visita. Não me parece, e aí respondo objetivamente a sua pergunta, essa suspensão do direito de visita por 90 dias me parece algo fora do contexto nesse momento, algo exagerado.